Seja bem-vindo agora, no tempo do fim, a revelação de Daniel. Estaremos falando agora da estátua, a revelação de Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 19, fala assim: Então foi revelado um mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel, dizendo: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele move os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, meus irmãos, assim que Daniel, Deus revelou o sonho para Daniel, e ele reconheceu a sua soberania, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata, e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras dos estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. Daniel 2:44 fala assim: Mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e construirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É importante, meus irmãos, assim que Daniel ele tem a visão, que Deus deu a interpretação da visão a ele passa por rei Nabucodonosor, aquilo que Deus revelou para ele, que no dia desses reis, se levantará um reino que jamais será destruído. Qual é esse reino? Esse reino é o reino de Cristo, que jamais será destruído. E quando Daniel fala aqui para o rei, Nabucodonosor, então ele fala que foi cortada uma pedra do monte, sem auxílio de mão. Isso, o monte que representa o quê? Esse monte representa o reino de Deus. Então, a pedra foi cortada do monte sem auxílio de mão. O monte representa o reino de Deus, a pedra representa Jesus. Quem é a pedra? A pedra angular e a pedra de esquina é representado por Jesus Cristo. Então, essa pedra é Jesus. Essa pedra é Jesus. Então, a pedra vai vir, vai bater. Então, antes dessa pedra bater aqui no pé da estátua, a igreja tem que ser arrebatada antes. Acontece o que? O arrebatamento da igreja, quando o povo de Israel estiver acuado pelo anticristo nos últimos 3 anos e meio, e todas as nações se rebelar, contra Israel. Tem umas que vai ficar a favor de Israel, outras vai ficar contra. Então acontecerá a batalha do Armagedon. Aí sim, a igreja vai estar aqui, na borda dos cordeiros. Então, o judeu será levado ao deserto. Então, Israel vai se sentir pressionado. O que vai acontecer? Eles vão clamar. Hoje eles rejeitam a Jesus Cristo. Mas nesse tempo, eles vão clamar a Jesus Cristo. E Deus vai ouvir a voz do seu povo. Por quê? Porque a promessa está sobre Israel. Então o que vai acontecer?
Aí a pedra vai descer do monte, que Jesus vai bater no pé da estátua. O pé da estátua é onde está o reino do anticristo, os 10 reis. Esses 10 reis também vai se levantar contra o cordeiro. Então, esses 10 reis é no tempo do fim. Eles vão se levantar contra Deus. E a pedra vai vir e vai bater no reinado do anticristo. Aí cai por terra todo o império. Então vamos fazer uma análise agora. Que a estátua ela representa o tempo cronológico de Deus. Então o Império Romano já passou, que é essa parte, né, que é de ferro. E tem a parte aqui dos pés, a parte dos pés que é misturada com ferro e barro. Aí o profeta Daniel vai revelar que ferro e barro não se misturam. Então essa parte aqui de ferro foi, né, aquela parte onde Jesus e os profetas, né, no tempo em que Jesus veio, né, onde Nero ali perseguiu os cristãos, né, jogaram dentro daquela arena, acusaram os cristãos de eles ter colocado fogo na cidade, mas na verdade eles não colocaram. Nero ali arrumou um culpado, né, para jogar toda a culpa, né, em cima dos cristãos. Jogaram eles dentro da arena e os leões vieram e devoraram. E tirando, né, os apóstolos, os profetas, né, que nesse tempo também muitos foram mortos, né, foram mortos pelo Império Romano. Por isso que esse Império Romano, né, a pedra vai vir, vai bater e destruir, né, que é o quarto império, que representa o Império Romano. Por que vai destruir? Porque aqui se a gente for analisar a estátua aqui, ó, começa com ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro, depois uma degradação total, né, que é o ferro misturado com barro. Isso quer dizer que as nações tentarão, né, eles tentarão se unir, mas não vão conseguir. Então esses 10 dedos aqui do pé da estátua. Então se a gente for ver a análise aqui, porque essa estátua representa o tempo cronológico de Deus para a humanidade. Então se o Império Romano, que a parte de ferro passou, então nós, né, estamos aqui. Simbolicamente, né, nós estamos aqui no pé, vivendo os últimos dias, né, na Terra. Só que ainda não chegou, né, a parte dos dedos. Porque quando chegar a parte do dedo da estátua, os 10 dedos, que representam os 10 chifres, aí sim, aí o anticristo governará. Mas para isso, né, a igreja vai ter que ser arrebatada antes, porque a igreja é arrebatada antes. Aí os 10 reis assumem, falam que é por 1 hora, e depois eles entregarão o seu poder e autoridade ao anticristo. Aí o anticristo começa a governar. Mas só lembrando os irmãos que a pedra só baterá no pé da estátua, simbolicamente falando. Aqui já é na guerra do Armagedon, né? Aí que está simbolizando que é a volta de Cristo, né, destruindo o império aqui, né, o quarto império, destruindo o quarto império, e aqui o ouro e a prata e o bronze será separado, né, porque fala lá também que esses que representam, né, 3 animais, esses animais aqui eles vão viver. Então esses animais aqui a Bíblia fala que eles representam, né, Babilônia, representa a cabeça de ouro, Medo-Persa de prata, e a cintura representando a Grécia. O quarto animal será destruído, que a Bíblia fala, né? A Bíblia relata que o quarto animal
será destruído, que era um animal terrível. Porque esse animal foi que, né, se rebelou contra o povo de Deus. Então ele será destruído. O reino de Cristo está próximo. Deus vai separar o ouro, a prata, o bronze e o quarto império. Os dedos do pé da estátua onde está o anticristo será destruído.